A temporada de 2026 da Fórmula 1 está prestes a começar. Daqui até o final do ano serão 11 equipes, 22 pilotos, 24 corridas, 6 sprints, muitos pontos em disputa e também um regulamento completamente novo com muita coisa a se aprender. Então chegou a hora de entrarmos no carro, apertarmos o cinto, porque estamos largando da pole para o Grande Prêmio da Austrália, a primeira corrida da temporada de 2026 da Fórmula 1. A Fórmula 1 desembarca na Austrália, o país de koalas, de canguru e de um monte de bicho que não dá pra você brincar muito também. Aliás, você sabia que na Austrália tem uma população maior de cangurus do que de pessoas? Curiosidades à parte, a Fórmula 1 desembarca na Austrália para a primeira corrida de 2026. O Grande Prêmio da Austrália pode ser considerado um clássico da Fórmula 1 porque ele já acontece desde 1985. Sabe aquele vídeo do Senna na classificação na Lotus preta dançando com o carro no meio do circuito? Pois é, era a estreia do Grande Prêmio da Austrália na Fórmula 1. Entre 1985 e 1995, a corrida não era feita em Melbourne, era feita em Adelaide. Era uma corrida que fechava o campeonato e tinha um clima mais tranquilo. Na maioria das vezes o campeonato já tinha sido decidido, então os pilotos estavam um pouco mais relaxados. Porém, em 2 ocasiões, o Grande Prêmio da Austrália decidiu o campeonato de Fórmula 1. Em 1986, a gente teve uma briga tripla pelo título que chegou a Adelaide. Nelson Piquet, Alain Prost e Nigel Mansell eram os postulantes ao título e havia uma diferença só de 7 pontos entre eles. Essa é aquela corrida que tem uma imagem espetacular do estouro de pneu do Mansell, que ele veio tentando segurar o carro e tudo mais, e infelizmente tem que abandonar a corrida por conta disso. Por conta também de um outro problema que teve no pneu do Keke Rosberg, a Goodyear aconselha a Williams, de maneira preventiva, a trocar os pneus de Nelson Piquet para que não houvesse nenhum tipo de problema e ele continuasse na briga do campeonato. O problema é que, por mais que o Piquet tivesse tentado, ele chegou a 4 segundos atrás do Prost, e o Prost se sagrou bicampeão mundial de Fórmula 1 naquela corrida. Em 1994, nós temos uma polêmica decisão de título acontecendo no Grande Prêmio da Austrália. Hill contra Schumacher. Schumacher liderava o campeonato com 1 ponto de diferença e precisava que Hill ou não terminasse a prova ou mantivessem as posições. Schumacher larga na pole e se mantém na liderança, mesmo sendo pressionado por Hill. No final do primeiro terço da corrida, Schumacher erra uma curva, sai da pista, toca no muro e volta. O problema é que quando ele volta, o Hill já está emparelhado com ele. E aí o que ele faz é algo parecido com o que o Prost fez com o Senna em Suzuki em 89. Ele vira antes da curva, acerta o inglês e sai da pista, abandona a corrida. Hill continua e vai até os boxes para tentar ver o que pode ser feito no carro. A equipe vê que a suspensão quebrou, fala para o inglês abandonar a corrida. Schumacher então conquista o seu primeiro título mundial, o mais polêmico de todos eles. A partir de 1996, a corrida muda de Adelaide para Melbourne, o circuito construído dentro do Albert Park, que é um dos parques municipais da cidade e fica muito próximo do centro da cidade, quase como se fosse o Parque Ibirapuera de São Paulo. Schumacher é o piloto que mais venceu o Grande Prêmio da Austrália, 4 vezes. Ele vem seguido de Vettel e Button, que tem 3 vitórias cada um. Em 2021, o circuito passou por uma pequena mudança nas curvas 9 e 10, que são as curvas Clark. Antigamente era uma curva bem mais acentuada de freada forte, e hoje em dia é quase uma reta antes das curvas 11 e 12, que são os S de maior velocidade do circuito. Como é a primeira corrida do ano, eu vou falar aqui o que eu acho que vai ser a ordem de forças das equipes para esse primeiro Grande Prêmio. E isso não é nada escrito em pedra ou qualquer coisa do tipo. É a minha opinião baseado no que eu li e o que eu vi da pré-temporada. Começando pela Mercedes. A Mercedes parece ter um bom carro e também tem um excelente motor. Uma equipe que teve pouquíssimos problemas de pré-temporada e acumulou muita quilometragem. A dupla de pilotos é muito boa. George Russell é extremamente rápido, já venceu corrida e tem uma vasta experiência na Fórmula 1. O Kimi Antonelli é um piloto promissor. Tem velocidade, teve boas atuações em 2025, porém sofreu com a pressão que vem junto da Fórmula 1. Se ele trabalhar ao lado psicológico dele, ele tem muita chance de elevar seu nível e ajudar a equipe a somar pontos e ganhar eventualmente o campeonato. A Ferrari vem não muito atrás da Mercedes. Parece ter um bom carro, um carro bem nascido e também um motor que é muito bom. Pouquíssimos problemas na pré-temporada e vem com uma dupla de pilotos que a gente sabe que é uma das melhores do grid.
Hamilton vem de um 2025 que é de esquecer. Porém, ele já diz que já está mais conectado com o carro, já está bem mais confortável, que é mais próximo do estilo dele de pilotagem. Então a gente pode ver aí um Hamilton renascendo. E Leclerc tem velocidade, tem talento e tem tudo para ser um piloto de ponta. Mas ele não pode cometer os erros que ele cometeu em 2022. Porque normalmente quando o Leclerc erra, custa muito caro. A McLaren é definitivamente a terceira força nesse momento na Fórmula 1. O carro é bom, não tem problema e utiliza o excelente motor Mercedes. O que eles precisam fazer é algo que eles fizeram em 2024, que é desenvolver o carro o mais rápido possível na direção correta para ir dar um passo à frente e brigar com Ferrari e Mercedes pela ponta do campeonato. A dupla de pilotos é uma das mais interessantes do grid porque ela meio que se completa. Piastri é consistente, é um piloto frio, porém, depois do acidente dele no Azerbaijão, ele perdeu completamente a confiança que ele tinha no carro. Isso também vem aliado daquelas regras da McLaren de, deixa um passar, não deixa o outro passar e por aí vai. O Norris vem do seu primeiro título mundial. Piloto rápido, mas que em 2024 e 2025, quando estava disputando o título, cometeu erros. E a gente sabe que o Norris, de vez em quando, ele é afetado pelo psicológico. Então a gente precisa ver como isso tudo vai acontecer na McLaren. A Red Bull é definitivamente a quarta força do grid. Vem com um bom carro, vem com um bom motor que não teve muitos problemas, mas precisa de um desenvolvimento bem acelerado para conseguir brigar com as rivais. Mas a Red Bull tem uma coisa que nenhuma dessas outras equipes tem: Max Verstappen. E a gente sabe que ele faz a diferença. Ele é o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente e a gente sabe que ele consegue fazer mágica mesmo com um carro que é inferior aos outros competidores. E aí nós temos também a incógnita do Isack Hadjar, porque ele é um bom piloto, mas é esquentado da cabeça e ele já teve um acidente com a Red Bull já no seu primeiro teste. Será que a maldição do segundo piloto da Red Bull vai se manter em 2026? Só o tempo dirá. O meio do pelotão vem todo embolado, mas aparentemente a Alpine tem um pouquinho de vantagem sobre as outras competidoras. É um carro muito melhor do que era o do ano passado e ele vem com excelente motor Mercedes. A dupla de pilotos é boa. Gasly já passou pela Red Bull, já passou pela Racing Bulls, tem muita experiência e conhece muito bem do ambiente da Fórmula 1. Franco Colapinto é um bom piloto, mas ele precisa parar de errar. E precisa parar de jogar o carro no muro, porque isso custa dinheiro e a gente sabe que o Briatore não tem muita paciência para quem custa dinheiro para a equipe. A Haas parece ter mantido o carro que ela tinha no passado, ou seja, mais ou menos o mesmo nível, mas o motor Ferrari é muito bom, então isso também pode ajudar nesse começo de temporada. A dupla de pilotos não é uma coisa que me agrada muito, porque o Ocon, apesar de ter quase 10 anos de Fórmula 1, ele não tem entregado uma performance muito sólida, e o Ollie Bearman é um piloto que mostrou-se muito rápido na Ferrari, mostrou-se consistente, mas ainda falta aquela virada de chave para ele dar um passo à frente e ser o piloto que provavelmente pode até liderar essa equipe num futuro próximo. A Racing Bulls vem para uma temporada que com certeza vai ser inferior à de 2025. A gente tem que lembrar que em algumas corridas em 2025 eles tinham um carro parecido com a Red Bull ou até de vez em quando um pouco melhor. A dupla de pilotos também é uma incógnita, porque o Liam Lawson não é um piloto que tem mostrado uma performance muito boa, inclusive foi demovido, ele foi mandado para trás da Red Bull para a Racing Bulls ano passado, e o Arvid Lindblad, que é o companheiro dele para 2026, é um piloto que é da academia da Red Bull, mas que só fez o 6º lugar no campeonato de Fórmula 2 de 2025. Então talvez seja a dupla de pilotos mais fraca do grid atualmente. Finalmente chegamos à Audi, que é uma das estreantes para 2026. Muita gente ficou surpresa que eles conseguiram consertar rápido alguns problemas que eles tinham, mas para mim não é surpresa nenhuma. A Audi trabalha com motores híbridos V6 desde 2012. Então eles já trazem um pouco de conhecimento por conta do Mundial de Endurance, onde eles ganharam trocentas vezes as 24 horas de Le Mans e ganharam o campeonato também. Então a receita sempre esteve ali. A dupla de pilotos é muito boa. Gabriel Bortoleto fez um bom 2025. Obviamente teve ali alguns altos e baixos, principalmente porque algumas vezes a estratégia não encaixava. E o Hülkenberg é um piloto excelente. Já ganhou Le Mans, tem 15 anos de experiência na Fórmula 1, fez seu primeiro pódio ano passado e também traz uma bagagem muito grande porque ele passou por diversas equipes. Então isso tudo fecha um bom pacote para a Audi nesse ano. A Williams é provavelmente uma equipe que não vai conseguir repetir a performance de 2025. Apesar de ter o motor Mercedes, o carro tem um problema sério com o peso.
ele está bem acima do peso mínimo estipulado pelo regulamento. E a gente sabe, peso na Fórmula 1 impacta o tempo de volta. A dupla de pilotos é uma das mais fortes que tem no grid. Alex Albon fez um excelente ano em 2025, liderou a equipe por muito tempo e garantiu muitos pontos para a equipe durante a temporada passada. E Carlos Sainz, que é um excelente piloto, precisa ajustar algumas coisas no seu estilo de pilotagem para que tudo se acerte na equipe inglesa. E agora falando do final do grid, vocês podem até se surpreender, mas eu coloco a Cadillac na frente da Aston Martin. Cadillac vem com um carro que é bem mais lento do que os competidores, a gente já viu isso aí no tempo de volta dos testes, mas vem com um motor Ferrari que é um motor confiável. A dupla de pilotos também é uma dupla de pilotos confiável e uma dupla de pilotos que já tem uma passagem grande pela Fórmula 1, inclusive em equipes de ponta. Por ser uma equipe que é a 11ª equipe, é a mais nova de todas elas, eles têm 2 pilotos que têm uma experiência muito grande na categoria e passaram por equipes de ponta em tempos de domínio. Valtteri Bottas pilotou a Mercedes na época de maior domínio da equipe alemã e Sérgio Pérez também pilotou a Red Bull numa época onde a Red Bull dominava a categoria. E isso é importantíssimo para o aprendizado da equipe como um todo, para eles darem passos à frente da maneira mais rápida possível para serem competitivos na Fórmula 1. A Aston Martin é definitivamente a pior equipe da Fórmula 1 nesse começo de campeonato. E isso muito tem a ver com o motor Honda. O casamento entre carro e motor aparentemente não tem dado muito certo. A própria equipe enviou um comunicado dizendo que não vai completar o Grande Prêmio da Austrália. Eles devem largar, eles devem completar algumas voltas, mas vão com certeza retirar os carros da corrida. Aparentemente, as vibrações do motor são tão fortes que podem acabar lesionando a coluna do piloto. Perigoso. Na dupla de pilotos, Alonso é Alonso, não tem muito o que falar. Rápido, aguerrido, quer vencer. E por outro lado nós temos Stroll, que é um piloto que provavelmente não deveria estar mais na categoria e ele mesmo já não tem vontade de estar na categoria. Mas eu quero saber a sua opinião. Diz aqui nos comentários qual é a sua ordem de forças para esse começo de temporada e o que você espera do Grande Prêmio da Austrália. Se você chegou até aqui, muito obrigado, mas não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal porque semana que vem tem mais vídeo aqui no Largando da Pole. Até lá e um abraço!